Aleluias, glória a Deus. Quem quer ver o Senhor, faz assim com a mão e diga: eu! Então abra os olhos. Abra os olhos para ver, amém? Tem que ter visão, tem que enxergar. Aleluia. Vamos receber pastor Valdeli. Aleluia. Vai estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Os irmãos fiquem à vontade, glorifiquem o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Graças e paz, amados. Quem está alegre com o Senhor essa noite, diga amém, bem forte. Cadê o povo de Gurupi? Gente, eu amo esse povo. Eu quero fazer o seguinte. Eu estou percebendo que o povo de Gurupi tem uma moitinha ali. Eu quero que os irmãos de Itapuranga vai e entra no meio deles assim, jogam para um lado, jogam para o outro e entra no meio. Por favor, as irmãs saem do seu lugar, senta perto de um irmão de Gurupi, porque esse povo é bom de papo. Esse povo é abençoado. Eu pastoreei 9 anos em Gurupi. Eu conheço esse povo. Não é à toa que Gurupi é chamado de capital de quê? Da amizade. Gurupi é a capital da amizade. Esse povo de Gurupi é um povo muito amigo. Amém? Quantos vieram de Gurupi fazer mais amigos? Quantos irmãos de Itapuranga querem fazer amigos nessa convenção? Aleluias, amém. Que bom, glória a Deus. Queridos, eu não vou demorar mais porque o meu horário está avançado. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Josué, no capítulo de número 14. Eu queria ter 1 hora de prazo hoje para dar uma chacoalhada em você. Mas eu não tenho. Diga para o irmão que está ao seu lado: fomos salvos pelo gongo. Mas enquanto Deus me der tempo, eu vou trazer uma palavra de edificação para a sua vida nessa noite. Diga para o irmão que está ao seu lado: diga assim, meu irmão, hoje o culto é de MMA. Pode falar para o irmão, vai ter voadeira aqui, vai ter tesoura, vai ter finalização. Pode falar para o irmão, hoje você, fala para o irmão que está lá, hoje você vai finalizar o seu inimigo. Quantos querem ver o seu inimigo batendo assim? Não é assim quando lá na luta de MMA, quando imobiliza, finaliza, o que é que o outro faz? Dá um toquinho. Quantos querem ver o inimigo pedindo arrego hoje? Como nós falávamos na época de criança. Quando nós éramos criança, quando desistia, falava o quê? Pediu arrego. Quantos querem ver o inimigo pedindo para parar hoje? Quantos querem? Então acompanha comigo. Josué capítulo 14, a partir do versículo 5. Diz assim. Não é o texto que nós vamos meditar, mas é o texto que nós vamos usar como introdução. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, que lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti, Josué. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e agora
eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal agora é a minha força, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte, que é Hebrom, de quem o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins, gigantes, estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje. Portanto, perseverava em seguir o Senhor Deus de Israel. E era antes o nome de Hebrom de Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Quem era Calebe? Calebe era um guerreiro de Deus. Calebe foi um dos 12 espias. Calebe foi um daqueles que espiaram a terra prometida, viram que a promessa que Deus tinha feito era real, que havia inimigos, mas que esses inimigos eram possíveis de ser vencidos. E ele batalhou juntamente com Josué. Deus fez a ele a promessa que a terra que ele visitou, que a terra que ele colocou a planta dos seus pés, que Deus daria a ele e aos seus descendentes perpetuamente. 45 anos depois daquela promessa, Calebe chega para Josué, depois que Israel entra em Canaã, na terra prometida, e lembra ele da promessa, do que Moisés prometeu. E ele libera essa palavra. 45 anos se passaram, mas eu me sinto tão jovem, tão forte, tão valente, tão capaz, hoje, 45 anos depois, de lançar fora os inimigos, como era antes, Calebe. E eu quero Hebrom. Eu sei que lá moram os gigantes, eu sei que lá moram os anaquins, mas eu quero aquelas terras, eu quero aquelas cidades, são bem fortificadas, mas o Senhor é comigo, e eu vou lançar fora os gigantes. Eu quero dizer para você que na nossa caminhada cristã, na nossa jornada cristã, há muitos gigantes para serem vencidos. Não foi só Davi que enfrentou gigantes. Davi não foi o único cristão a enfrentar gigantes. Eu e você temos gigantes todos os dias para enfrentar. Nós temos gigantes todos os dias para combater. Eu quero dizer para você que todo gigante mostra realmente quem nós somos. Os gigantes, eles surgem nas nossas vidas para mostrar realmente a fé que temos, quem nós somos. Se somos valentes, se somos corajosos, se somos desafiadores, ou se somos medrosos ou covardes. Os gigantes revelam a coragem, a determinação que nós temos, ou mostra a incredulidade, a covardia que nós também temos. Muitas vezes, diante dos gigantes, nós damos lugar ao medo, ao temor, à incerteza, à incredulidade, fugimos, porque revelamos, muitas vezes, a nossa incredulidade e a nossa covardia. Os gigantes revelam quem nós somos. Os gigantes revelam a fé que nós temos. Os espias de Israel é um bom exemplo disso. Os verdadeiros gigantes não eram as circunstâncias. Os verdadeiros gigantes não eram homens de quase 3 metros de altura que aquele povo tinha que enfrentar. Mas o verdadeiro gigante na vida daquele povo era a visão distorcida que eles tinham de Deus. E muitas vezes o maior gigante que nós temos que enfrentar são as visões distorcidas que nós temos de Deus. Falamos que cremos nas promessas de Deus,
falamos que cremos em Deus, falamos que temos fé, mas diante dos desafios, nos sucumbimos. Entregamos os pontos. Então, isso mostra que os verdadeiros gigantes não eram o que aquele povo tinha que enfrentar, mas é a visão que eles tinham. Muitas vezes, o gigante que eu e você tem que vencer é a visão que nós temos, distorcida de Deus. Daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus é capaz de fazer, daquilo que Deus quer para as nossas vidas, daquilo que Deus quer para os nossos ministérios. Mas muitas vezes nós olhamos só as circunstâncias, só olhamos as impossibilidades, só olhamos as incertezas. E muitas vezes aquilo que é pequeno se torna um gigante, porque a nossa visão é distorcida. Pessoas que alcançaram posições elevadas, derrotam gigantes. Quem cresce, derrota gigante. Nenhuma pessoa jamais obteve grandes vitórias sem que antes, em algum lugar, em algum tempo, tiveram que enfrentar gigantes. Ninguém subiu na vida, ninguém cresceu na vida e testemunhou de que nunca teve um problema para superar. Isso não existe. Quem quer crescer, quem quer romper, tem que ter noção de que há gigantes para serem colocados por terra. Quem quer crescer no ministério, quem quer romper no ministério, quem quer crescer na fé, tem que entender que a coisa mais natural que ele tem que aprender é pôr gigantes por terra. Não é correr deles, não é se sucumbir diante deles. Quantos estão entendendo? Aplauda o Senhor bem forte. Deus deseja mostrar a sua glória, não o seu poder. Poder é quando Golias vence a Davi. Quando Golias vence Davi, ele mostra poder. Mas a glória se manifesta quando Davi vence Golias. A glória é quando o pequeno vence o grande. Deus é glorificado. Isso traz glória. Quando o poder, quando o grande vence o pequeno, só mostra o poder que tem. Mas quando o pequeno vence o grande, a glória é manifestada. Quantos estão entendendo? Digam amém. Digam glória a Deus. Digam aleluias. Alguns, diante do desafio, tentam diminuir o tamanho do seu gigante. Não diminua os gigantes. Apenas olhe para o tamanho do Deus que você serve. Em vez de olhar para o tamanho do seu gigante, olhe para o tamanho do Deus que você serve. Não queira diminuir os gigantes, que muitas vezes Deus permite que passe pelos seus caminhos. Olhe para o tamanho do seu Deus. Nunca esqueça disso. Nós sempre seremos pequenos. Nós sempre seremos pequenos, mas os gigantes nunca serão maiores que o nosso Deus. Nós sempre seremos pequenos, mas os gigantes nunca se tornarão maior que o nosso Deus. Nunca. Não tem problema de você ter uma fé pequena. O problema é quando nós temos uma fé pequena num Deus pequeno. Mas quando você tem uma fé pequena, a Bíblia diz que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas a sua fé é depositada num Deus grande, gigantes caem por terra. Caem, meu amado. Caem. O que pode ser um gigante para mim e para você? Pessoas. A dificuldade nos relacionamentos com pessoas. Pessoas que nos perseguem, pessoas que nos humilham, pessoas que nos colocam para baixo.
Hábitos pecaminosos podem ser gigantes. Aquele pecado que nós não conseguimos vencer, que às vezes nós passamos bem muito tempo, ficamos limpos muito tempo, mas vira e mexe, aquilo bate na nossa porta e a gente cede àquele pecado. Isso é gigante. Circunstâncias difíceis, momentos difíceis que nós passamos, podem ser gigantes. Opressores, opositores, críticos, podem ser gigantes. Mas nós precisamos aprender, como Davi conhecia a história de Caleb, e aprendeu com Caleb, que era possível matar gigantes. Nós precisamos aprender com Davi, nessa noite, a matar os gigantes, a vencer os gigantes. Ou você acha que Davi não conhecia a história de Caleb? Você acha que Davi enfrentou aquele gigante simplesmente por enfrentar? Davi sabia que na história dos seus antepassados, um homem chamado Caleb entrou numa terra chamada Hebron, habitada por gigantes, e lançou esses gigantes por terra. E foi nessa mesma fé que Davi foi. E essa noite, nós queremos aprender com Caleb, nós queremos aprender com Davi, a sermos destruidores de gigantes. Aquilo que nos amarra, aquilo que nos prende, aquilo que é difícil, aquilo que é crítico, aquilo que nos opõe. Nós queremos aprender com esses homens a colocar isso por terra, em nome de Jesus. Mas a primeira coisa, a primeira característica que um matador de gigantes, que um destruidor de gigantes tem, é que matadores de gigantes são formados. Matadores de gigantes não nascem. Ninguém nasce. Diz assim, aquele lá é de tal família, aquele lá consegue matar gigantes. Mas eu sou de tal família, eu não consigo. Matadores de gigantes são formados. São formados e são forjados para isso. A Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 24, e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Os 3 irmãos maiores de Davi seguiram a Saul, que era o rei de Israel. Davi, porém, ia e voltava ao rei Saul, ao campo de batalha. Ele ia para a batalha e voltava para apacentar as ovelhas do pai, em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias, e disse Jessé a Davi, o seu pai, disse a Davi, seu filho, toma, peço-te agora, para os teus irmãos, uma efa deste grão tostado, 10 pães, corre, leva ao arraial, ao acampamento, a teus irmãos, porém estes 10 queijos de leite, leva ao capitão de 1000, visitarás os teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu para como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, correu à batalha, chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. Davi, ele chega no campo de batalha, após ele entra naquela peleja, a partir do momento que ele cumpre a sua pequena tarefa, a tarefa que o seu pai tinha dado,
de ir ao campo, de levar alimento para os irmãos, de levar alimento para os capitães. Após cumprir a sua tarefa, após cumprir as suas responsabilidades de deixar o rebanho do pai, da família, na mão de um guarda, de instruir e de carregar os animais e de levar, ir até o campo de concentração e lá repartir os alimentos como o pai disse, aí sim ele chega para a peleja. Isso mostra que Davi era bem formado, Davi era responsável, Davi não deixava para os outros fazer aquilo que era para ele fazer, aquilo que ele foi comissionado a fazer. Davi não deixou para outros realizar a missão que ele tinha para realizar. Ele realizou a sua missão e ainda chega para realizar a missão que era de um exército. O que isso nos mostra? Primeiro, Davi foi fiel no cumprimento de sua tarefa pequena. O exército, porém, foi infiel numa grande tarefa. Muitas vezes Deus levanta novos homens ou mulheres de Deus no vácuo daqueles homens e mulheres que fracassaram na sua tarefa. Sabe por que Deus levanta Davi? Porque o exército fracassou na sua tarefa. E Davi cumpriu bem a sua tarefa. Pastor, mas a tarefa de Davi era pequena. Não importa o tamanho da tarefa. Quando nós cumprimos a nossa tarefa, Deus nos comissiona, as nossas pequenas tarefas, Deus nos comissiona para as grandes. Para as grandes. Davi foi forjado. Davi foi formado. Davi aprendeu ali. Um matador de gigantes. Um matador de gigantes. Ele é formado. Ele simplesmente não nasce, não. Ele é formado, aprendendo a ter responsabilidades, crescendo na fé. Ele aprende com o tempo, cumprindo as suas missões, as tarefas que são designadas a ele. Muitas vezes, nós não aprendemos a levar os queijos no campo de batalha e queremos já enfrentar os Golias. É por isso que há muitos derrotados, é por isso que há muitos fracassados na fé. Por isso que muitos não conseguem derrubar os seus gigantes. Não conseguem. Eu não sei se vocês repararam na vida, mas tudo que começa muito grande tem uma dificuldade de se manter grande. Mas tudo aquilo que começa de muito pequeno e vai crescendo, cresce com estrutura, a tendência é só crescer. Quantos entenderam? Quantos economistas, quantos administradores, quantos homens milionários que não começaram empresas milionárias, com diplomas e mais diplomas, com especializações e mais especializações, e fracassaram na frente das suas empresas. E quantos começaram de pequeno, como dizem os turcos, uma portinha só. Salim começou com uma portinha. Salim tem uma rede hoje. Começaram pequenos e cresceram estruturados. E isso na vida cristã, isso no ministério, é da mesma forma. Matadores de gigantes são formados. Segundo, matadores de gigantes têm seus olhos na recompensa. O apóstolo Paulo fala, olha, eu não luto como que esmurrando o ar. O apóstolo Paulo fala que ele não luta sem foco. O que isso nos mostra? Olha o que está escrito lá no versículo 25 a 27. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, o gigante? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha,
e lhe fará livre a casa do seu pai de impostos. Olha o 26 aí. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Davi, ele está passando ali de uma forma displicente. Talvez ele não estava nem pensando em enfrentar gigante nenhum. Mas de repente ele escuta um buchiche no meio dos soldados, no meio do exército. Olha, o homem que enfrentar aquele gigante e vencer, o rei vai tornar ele um homem rico e vai dar-lhe vai se tornar genro do rei, herdeiro do rei, e mais, a família deste homem será isenta de impostos para o resto da vida. Davi, opa! Interesseiro Davi, né? Mas matadores gigantes precisam ser interesseiros, precisam ser ambiciosos. Precisam ser. Você precisa ter desejo de crescer. Você precisa ter desejo de romper. Se a gente não tiver desejo, nós ficamos na mesmice. Temos uma fé rasa, superficial, morna. E o que a Bíblia fala em Apocalipse sobre mornidão? Estou a ponto de quê? Vomitar-te da minha boca. Quem é o morno? O morno é aquele que já foi quente, mas que está em processo de resfriamento. Morno não é aquele que é frio e está aquecendo. Não. Não. Morno é aquele que já experimentou de Deus, ferveu em Deus, mas está num processo de esfriamento. Matadores de gigantes, olham a recompensa. Você luta só pela sua salvação? A Bíblia diz que você é salvo pela fé. Mas a Bíblia diz que tem algo a mais para nós. Tem uma coroa. Tem um reino. Tem um reino. A Bíblia fala que Jesus vai levantar pessoas para reinar com Ele. A uns deu tantas cidades, a outros tantas cidades. Lembra da parábola dos talentos? Ou você acha que você vai ser salvo simplesmente para ser salvo? Você acha que você foi salvo simplesmente para morar no céu e ficar no céu o resto, milênios, a eternidade, adorando, adorando, criando asa, virando anjo? Você acha que é para isso que Deus te salvou? Não. A Bíblia fala sobre uma nova terra e um novo céu. O reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus será implantado durante 1000 anos, Satanás será preso e a igreja vai reinar. Ou você acha que Jesus vai mandar anjos? É a igreja, é você, sou eu, somos nós. E aquele crente que simplesmente, luta só pela sua salvação, meu querido, como é que vai reinar com Cristo? Como é que vai ocupar funções com Cristo? Como é que terá a autoridade de Cristo? Como é que representará a Cristo? É por isso que matadores de gigantes tem que ficar de olho na recompensa. A Bíblia diz que Deus tem uma coroa. Ninguém receberá coroa simplesmente por ser salvo, amados. Diga para o irmão que está ao seu lado, meu irmão, se você está achando que você vai desfilar no céu, pode falar para o irmão, se você está achando que você vai desfilar no céu com uma coroa de ouro, cravejada de diamantes, simplesmente porque você é salvo, fala assim, tira o cavalinho da chuva. Coroa não é para te embelezar. Coroa é para mostrar a posição que você tem no reino. Lá na Inglaterra, lá tem o reinado lá, né? Tudo que acontece naquele reino
O mundo inteiro sabe. Né? Se alguém chegasse para você e dissesse, a rainha da Inglaterra perdeu a coroa, que você ia pensar? Capaz que ela tem muita roupa, os armários são grandes, ela perdeu a coroa dela dentro de um armário daquele? Não. Perder a coroa fala de ser destituído da função. Isso significa que ter coroa fala de posição de governo. Então Deus não vai dar uma coroa para você simplesmente para embelezar a sua cabeça, não. Deus te dará uma coroa com posição de governo, para reinar, para mandar. Sabia? Para isso. E tem muito crente que às vezes não fica de olho na recompensa. Vive a vida inteira, não evangeliza ninguém, não governa sobre ninguém, não lidera sobre ninguém, mas quando chegar no céu, quer a coroa para reinar. Reinar sobre quem? Se a gente não ganhou ninguém, se a gente não discipulou ninguém, se nós não levamos uma nação, se eu não levei discípulos para o céu, sobre quem eu vou governar? Eu vou governar sobre aqueles que Deus me deu. É por isso que quem não rompe no céu não terá coroa e nem posição de governo. Diga para o irmão que está ao seu lado, abre o teu olho. Fala, escuta a revelação. Escuta. Pastor, eu conheci um pastor batista lá em Gurupi, da primeira igreja batista. Pastor, Jesus. Não, antes do Wagner. 9 anos atrás, né, eu esqueci. Ele gosta mais de índio. E ele está lá em Tocantinópolis, ele ia para lá. Tocantinópolis, Tocantinha, é onde tem as aldeias para lá. E eu lembro que ele tem catalogado todas as pessoas que ele batizou. E um dia ele disse para mim no escritório dele, disse, pastor, aqui ó, nessa cidade eu batizei tantos. No meu tantos anos de ministério está aqui. Ele tem, eu nunca vi uma organização daquela. E ele extremamente orgulhoso, ele mostrou para mim, e ele disse, olha aqui o tanto de pessoas que eu batizei. Né? E o Batista crê no reino. Né? E ele disse, isso aqui é que eu vou apresentar para Deus. Eu falei, você está enganado. Não estou. Eu falei, o senhor está enganado. Quantos desses aqui que o senhor já ganhou, que já ganhou mais do que o senhor? O senhor vai apresentar muito mais. Você já imaginou quem ganhou Billy Graham? Ele pode ter ganhado simplesmente Billy Graham, mas ele vai chegar nos céus e o Senhor vai dizer, portais eternos. E ele vai entrar com uma multidão, porque ele ganhou um, mas um ganhou nações. Nações. Eu disse para ele, pastor, essa matemática do senhor não é a matemática de Deus. O senhor não vai apresentar só esses não. Esses aqui vão apresentar os deles, mas o senhor vai apresentar eles primeiro. E ele diz assim, quase 30 anos de ministério, 20 e tantos anos de ministério, e eu nunca tinha pensado nisso. Quantos estão entendendo? Matadores de sonhos olham para a recompensa. Matadores de gigantes olham para a recompensa. Matadores de gigantes não dão ouvidos aos críticos destrutivos. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala, meu irmão, se você é um matador de gigantes, você não fica dando ouvido aos críticos destrutivos. Não. Sabe por quê? Olha o que está lá no versículo 28, a seguir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira e Eliabe contra Davi e disse, por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi,
que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tornou a responder, conforme as primeiras palavras, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele quem? O gigante. Teu servo quem? Davi, irá e pelejará contra o filisteu, o gigante. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, criança, jovem, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Ao versículo 41, e o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, era ruivo, e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus e pedras? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoa Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. É interessante que Davi, ele teve que superar a crítica do irmão, do rei e do gigante. Davi, ele foi criticado. Para o irmão, ele era apenas alguém que queria aparecer. Para o rei, ele era franzino, ele era jovem, ele era inexperiente. E a Bíblia diz aqui que o gigante o desprezou, o amaldiçoou. Para lidar com os críticos, semelhantemente como Davi fez, nós temos que fazer 3 coisas. Primeiro, temos que passar pelos Eliabes. Tem algum Eliabe te incomodando? Quem era Eliabe? Eliabe era o irmão de Davi. Eles estão no nosso núcleo familiar. Muitas vezes é no meio da nossa família. É da nossa família biológica, é da nossa família cristã, que surge os Eliabe. Você quer fazer, o Eliabe chega e diz: o que você veio fazer aqui? Você não dá conta. Para quê? Eliabe. Matadores de gigantes, precisa, semelhantemente como Davi fez, precisa aprender a passar pelos Eliabes. O versículo 28 diz: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, era autoridade sobre ele ainda, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção, a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E saiu, se desviou de Eliabe. Quantos Eliabe não chegam em nós? E quando ele chegar, os Eliabe chegar, faça como Davi, se desvia dele. Não, irmão, estou achando que você está indo muito afoito, você está querendo crescer rápido demais. Vai devagar. Vai não, irmão. Põe uma quinta e rompe. Você não sabe do seu dia de amanhã. Hoje eu estou pregando para vocês aqui, mas pode ser que amanhã eu esteja morto. Pode ser que amanhã eu não esteja aqui mais. E o que eu fiz só conta até o dia de hoje. A partir de amanhã não conta mais. O dia de fazer é hoje. O dia de ganhar é hoje. O dia de consolidar é hoje. Amanhã pertence a Deus. Não pertence a mim. Não pertence a você. Aí o irmão Eliabe chega e diz: meu irmão, vai devagar. Não vai devagar não. Você não sabe o tempo que você tem.
Teve irmãos que já chegou para mim e disse: irmãos, vocês estão muito afoitos com o núcleo lá, vai mais devagar. Nós não vai devagar, sabe por quê? Porque tem setores ali que precisam de Jesus, perdido nas drogas, tem ponto de prostituição na porta da igreja. Tem dia que você chega no núcleo para abrir, tem pitoco de cigarro, de droga na porta, e você vai esperar para quando? Depois que o diabo matar? Depois que eles entrar num ponto que não tem volta mais? É hoje, é agora. Quantos estão entendendo? Desvia dos Eliabes, desvia, não dê ouvidos aos Eliabe. Outra coisa, nós temos que passar pelos Saús também. A crítica que Eliabe fez é uma crítica que te machuca. Por quê? Porque a crítica, quando é que a crítica machuca? Quando ela vem de alguém que está acima de nós. Eliabe estava acima de Davi porque era irmão mais velho. A crítica machuca quando questiona as nossas motivações. Eliabe achou que Davi era presunçoso, criticou, questionou a motivação do coração de Davi. A crítica machuca quando ela é contínua. A impressão é de que Eliabe estava sempre criticando Davi. Davi se desviou para não ficar ouvindo. Não deixe os críticos, não deixe os Eliabes amarrar o seu ministério, não deixe os Eliabes amarrar a sua família, não deixe o diabo amarrar a sua vida de oração, amarrar seu devocional com Deus. Não deixa, se desvia deles, se afasta deles. Quantos estão entendendo? Diga amém. Se desvia, passa longe dos Saús. Eles são aquelas pessoas que estão sobre nós em posicionamento. Eliabes é aqueles que estão junto a nós em posição familiar, mas os Saús são aqueles que estão sobre nós em função, em ministérios, em cargos. Diz aí no versículo 31: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração. Olha o que Davi fala: não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante, por causa de Golias. Teu servo Davi irá e pelejará contra o filisteu. Porém, diga para o irmão que está o seu irmão, cuidado com o porém. Fala para o irmão, cuidado com o porém. Né? Porém, Saul sutilmente disse a Davi: contra este filisteu, politicamente, não pelejarás, poderás pelejar com ele, pois tu és moço, ele já é homem de guerra desde a sua mocidade. Um crítico é aquela pessoa que aponta a imperfeição daquilo que as outras pessoas fazem, enquanto elas mesmas não estão dispostas a fazer nada. Saul chegou para Davi e disse: você não tem como você ir, você não pode ir, você é muito novo. Mas ele era o rei, ele tinha que ir, era ele que tinha que dar o exemplo, de ir, de fazer. Estava sobre Davi, mas o próprio líder de Davi tenta desmotivar Davi. Não deixe ninguém desmotivar você. Não deixe eu, não deixe o pastor Bento, não deixe o pastor Divaí, não deixe ninguém desmotivar. Sabe, você de fazer, você de matar os gigantes, você de destruir os gigantes, não deixa. Não permita. Davi, ele teve que fugir de Saul. Ele teve que passar por Saul. Quantos estão entendendo? Diga amém. Saul achou que Davi era incapaz, era despreparado. Tem uma igreja histórica na nossa nação que reza a história, conta a história. Que eles chegaram no Brasil, chegou 2 denominações no Brasil, e eles entraram para uma convenção, ficou 1 mês, discutindo as estratégias, os planos, do que eles iriam fazer, como eles iam evangelizar a nação, como eles iriam conquistar a nação. Quando depois de 1 mês, quando eles colocaram a cabeça lá fora, a outra denominação já tinha abrido 8 congregações.
não discutiram estratégia, foram na força, foram na raça, foram na luta, foram na direção de Deus, foram na revelação. Quantos estão entendendo? Muitas vezes nós ficamos com teorias e não fazemos. Diga para o irmão que está ao lado, essa convenção vai nos ensinar a pôr a mão na massa. Diga para o irmão que está ao seu lado, sabe, vai nos ensinar, vai nos levar, matadores de gigantes. Nós temos que passar pelos Golias. Nós temos que passar pelos Golias. Eles estão sobre nós em termos de habilidade. Olha o versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, era ruivo e era gentil de aspecto. Golias desprezou a Davi por causa da sua aparência. Golias desprezou a Davi apenas com um olhar. Deus, porém, nunca olha a aparência. Deus não quer saber se você é gordinho, se você é magrinho, se você é branco, se você é negro, se você fala direito, se você fala errado, se você tem curso de formação teológica que você não tem, se você tem nível superior, se você não tem. Deus não quer saber disso. Deus quer que você enfrente os gigantes e os ponha por terra. Deus não quer. Deus quer que você faça a obra dele, cumprir a tarefa que foi designada para fazer. Quantos estão entendendo? Digo amém, em nome de Jesus. Eu estou terminando, amados. Matadores de gigantes não se intimidam pelo desafio. Digo para o seu lado, matadores de gigantes não se intimidam pelo desafio. Essa semana eu vi uma entrevista de um apresentador que está saindo de uma rede de televisão e indo para outra. Ele diz assim, não é pelo dinheiro, é pelo desafio. Eu não preciso mais, mas é pelo desafio. Eu achei aquilo interessante. Você sabe por quê? Porque os desafios é que nos mantém vivos. Os desafios é que mexe com a nossa fé. Quando você levanta pela manhã e não tem nada para você orar, não tem nada para você fazer, não tem nada, a vida perde sentido. A vida perde sentido. Perde. Tem vezes que eu acordo 5 horas da manhã, eu acordo e eu fico insistindo comigo mesmo, vou ficar mais um pouco na cama, pelo menos mais meia hora. Aí os pensamentos vêm na cabeça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu gasto tanto tempo para fazendo isso, tanto tempo para fazer aquilo, e eu viro para um lado e tento dormir, e os pensamentos estão vindo, não, mas tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, é rapidão. Vou ficar para quê? Tem serviço para fazer. Às vezes a preguiça ainda fala com a gente assim, não, mas quem levanta a hora dessa? 70% dessa nação está dormindo a hora dessa. A gente tem que responder para a gente mesmo, mas eu faço parte dos 30 que tem que levantar. Quantos estão entendendo, amados? Matadores de gigantes não se intimidam pelo desafio. Os gigantes têm a habilidade muitas vezes de nos intimidar, nos desafiam, sabe? Quando eles lançam o desafio, tem pessoas que às vezes se sentem intimidados. Por que Davi não ficou intimidado? Diga para o irmão que está ao seu lado, porque Davi tinha um coração para promover honra a Deus. Vamos falar bem alto? Davi tinha um coração para promover honra a Deus. O seu coração é um coração motivado a promover honra a Deus? Tudo que você faz é para que Deus, o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado, seja exaltado? Porque quem tem um coração desse, jamais vai se sentir intimidado diante de qualquer desafio, diante de qualquer gigante. Jamais. Davi tinha um coração que tinha uma característica de promover honras a Deus. Porque Davi tinha os seus olhos na recompensa, é a segunda coisa. Vamos dizer, Davi tinha os seus olhos na recompensa. Você precisa, irmão, aprender a ser ambicioso, ambiciosa no Senhor.
Nós precisamos ser ambiciosos em ganhar almas. Nós precisamos ser ambiciosos em apresentar vidas a Deus. Nós precisamos ter essa ambição. Nós precisamos ter a ambição de reproduzir Cristo nas outras pessoas. Nós precisamos ter a ambição de que aonde nós estamos, na igreja que nós congregamos, que ela cresça, para que o nome do Senhor seja honrado, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Se eu estou congregando um lugar, eu quero que aquele lugar cresça, eu quero que aquele lugar rompa, eu quero estar rodeado de pessoas que têm esse mesmo sonho comigo, essa mesma vontade comigo. Assim tem que ser na nossa célula, assim tem que ser na nossa família, assim tem que ser na nossa casa, e assim tem que ser na nossa igreja. Às vezes é natural hoje a gente não ver irmãos ambiciosos por ver a igreja crescer e fazer a igreja crescer. A gente não vê hoje a igreja, irmãos, convidando, tendo o hábito aos domingos de sair, de fazer uma visita para trazer um amigo, trazer um visitante para a igreja, para o culto. A igreja perdeu essa essência. Perdemos a ambição de crescer. Tem coisa mais diabólica do que isso? Perdemos. Há alguns anos atrás, a gente fazia coisas impossíveis. Eu lembro quando abriu aquela Vila Odete, a Vila Odete lá em cima. Pastor Bento lembra disso. Muitos anos atrás, a igreja que nós congregávamos tinha uma belininha. Pastor Bento que instalou um sonzinho em cima, tinha umas lâmpadas. Nós íamos lá para a Vila Odete, nós fazíamos campanha 7 dias no meio da poeira debaixo da lâmpada. Tinha noite que caía 14 endemoniados, nós saíamos de lá com camisa sem bolso, camisa sem botão, tudo sujo, a gente chegava em casa, tudo, como diz, bazé de poeira. Tinha uma missão. No dia que o meu segundo filho nasceu, eu estava na Vila Odete fazendo campanha, minha esposa estava tendo, eu não sabia. Tiveram que correr atrás para buscar, para assinar a documentação, porque ia fazer cirurgia. Ela ficou quase 2 horas esperando, porque ninguém sabia onde eu estava. Que tinha uma ambição de crescer, de ganhar almas, de ganhar vidas. A gente ia para aquela Vila Odete, colocava uma belina lá fora, pregava para 3, 4 pessoas dentro de uma sala, com um som lá fora, e a mutamba comia. De 1 às 2 numa casa, e já avisando, que das 2 às 3 seria na casa da Dona Maria, e das 4 às 5 seria na casa da Dona Joana, e das 5 às 6 seria na casa do São João. 3, 4 cultos emendados assim, ó, tá. Começava com 3 e o último culto terminava com 30, 40. No final de semana eu ia para uma encruzilhada. Era a campanha da encruzilhada, irmão. No meio da poeira, que lá não tinha asfalto, nós jogávamos uma lona preta no meio da poeira, jogava um saco de sal quase em cima, e o que o povo passava e sapateava, capeta manifestava, era um trem de doido. Mas a igreja perdeu isso. Nós perdemos isso. E eu vou dizer uma palavra séria. Nós precisamos restaurar isso. Eu não estou dizendo usar as mesmas estratégias, porque eu não acredito mais nessas estratégias que isso funcione para hoje. Mas nós precisamos buscar direções novas, revelações novas, estratégias novas, para cumprir essa grande comissão. Para cumprir isso. Quantos estão entendendo? Diga amém. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Terceiro, Davi tinha uma confiança em Deus e sabia quem ele era na força de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força.
Você sabe quem você é para Deus? Deus pode contar com você, meu amado. Deus pode contar na fileira, Deus pode contar com você. Você não vai recuar, não. Porque Davi, ele tinha esse coração, Davi tinha essa certeza, essa confiança em Deus. Matadores de gigantes são treinados em vitórias do passado. Diga para o irmão, valoriza as vitórias do passado. Lembra daquele texto, trazer à memória aquilo que nos dá o quê? Esperança. Em vez de ficar só lembrando do fracasso, da derrota, meu amado, que isso te leva à depressão, lembra das vitórias, lembra do que Deus já fez na sua vida, e isso vai te levar a novas vitórias, isso vai te levar a novas conquistas, isso vai te levar, sabe? Olha o que está escrito aí no versículo 34, então disse Davi a Saul, versículo 34, teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e quando vinha um leão, o urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, livrava-o da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão na barba e o feria e o matava, assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso, esse filisteu, esse gigante, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. Davi provou para Saul que Deus era com ele. Davi, ele trouxe à memória as vitórias onde ele foi treinado. Ah, meu amado, traga à memória as suas vitórias. Matadores de gigantes não tentam ser alguém que não são, não lutam com armas alheias. 38, versículo 38, Saul, termino aqui, Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe o capacete na sua cabeça de bronze, vestiu com a couraça, Davi cingiu a espada sobre as vestes, começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras no ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, lançou mão da sua funda, e foi se aproximando do filisteu. Em tempos de crise, as pessoas tentarão fazer com que você se torne iguais a elas. Você nunca irá derrotar gigantes com armas carnais. Você nunca irá derrotar gigantes com armas alheias. Deus espera que nós saibamos usar aquilo que nós temos. Está passando por crise, meu amado? Estou, pastor. Mas quais são as armas que você tem para sair dela? Não adianta usar a estratégia dos outros. Não adianta usar as armas dos outros. Muitas vezes aquilo que funcionou na vida do irmão não vai funcionar na sua vida. Porque Deus quer te forjar, Deus quer te preparar, Deus quer que você tenha a revelação daquilo como você vai sair disso. Porque Deus vai usar isso para preparar você, Deus vai usar isso para treinar você, Deus vai usar isso para capacitar você. Quantos estão entendendo? Matadores de gigante não correm. Vamos ficar de pé, diga para o irmão que está ao seu lado. Matadores de gigante não correm da batalha. O texto diz assim, e sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Davi foi assim com medo? Não, a Bíblia diz que Davi correu, ele apressou. Diga para o irmão que está ao seu lado, irmão, não fuja do combate. Diga para o irmão que está ao seu lado, não fuja das batalhas, não fuja do problema. Diga para o irmão que está ao seu lado, rompe com a negação na sua vida. Você já sabe aquela pessoa que tem problema com alcoolismo e que diz que ele só bebe socialmente? Mas ele fica bêbado toda semana, ele fica bêbado todo dia, mas ele só bebe socialmente.
Ele nunca assume que ele é alcoólatra. Ele nunca assume que é gulão. Ele nunca assume que é chocólatra. Ele nunca assume. Tem sempre uma negação. Tem sempre Sempre. Você sabe aquele irmão que está devendo e você quer ajudar ele a colocar as contas em dia? Você manda ele somar, ele foge de todo jeito. Meia hora ele põe uma conta, depois ele lembra de outra, ele vai puxando, mas o negócio, a ponta da meada está muito longe, mas ele está negando. Sabe por quê? Porque ele está fugindo da batalha. Ele está fugindo do gigante, mas matadores de gigante não correm da batalha, enfrentam a batalha. Amados, quem quer vencer problema, enfrenta os problemas, não correm deles. Não correm. Quem enfrenta problemas, mata o problema, destrói o problema. Amém? Aleluias. Eu quero orar com você nessa noite, porque Deus precisa levantar uma geração. Deus precisa levantar uma geração como foi a geração de Caleb, foi a geração de Davi. Deus precisa levantar nesses dias um povo que não permite que o nome do Senhor seja afrontado. Nós somos o exército de Deus, mas muitas vezes nós estamos fugindo de enfrentar o Golias como aquele exército de Israel fugiam. E Deus precisa levantar uns Davi, Deus precisa levantar uns Caleb no nosso meio. E essa noite é a noite de você falar: Senhor, eu quero um ministério de Caleb, eu quero um ministério de Davi. Eu quero um ministério, Senhor, eu quero pôr gigantes por terra. Eu não quero fugir dos problemas, eu quero colocá-los por terra em nome de Jesus. Ore, canta, labaçu e canta, labás. Ore, labaceira e canta, labás. Você que nessa noite, você quer fazer isso, por 3 minutos nós vamos orar por você, mas sai do seu lugar, corra aqui à frente. Você que quer destruir gigantes, você que tem gigantes para serem colocados por terra, você que quer ser capacitado nessa noite, você que quer ser levantado como Caleb, como Davi, sai do seu lugar, vem aqui. 3 minutos nós vamos orar por você. Oh, labaçu e canta, labaceira e canta, labás. Oh, tchu e canta, labaceira e canta, labaceira e canta, labás. Deus te trouxe aqui para te forjar. Deus te trouxe aqui para te preparar. Deus te trouxe aqui para te levantar. É tempo de se erguer. É tempo de se levantar. Xarabaçu e canta, labás. Oh, e canta, labaçu e canta, labás. Oh, te canta, labás.